e o evangelho eterno será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Olá, feliz sábado! Hoje pela manhã estava na igreja e recebi de presente o livro O Grande Conflito. E com ele recebi uma proposta de trabalhar com esse livro no final desse ano, passar para os amigos, parentes e também de ler todo o livro O Grande Conflito para que pudesse então, no final do ano, receber mais 5 livros desse para presentear a amigos e parentes. E quando eu recebi o livro, me veio à mente a minha história particular, uma história peculiar que eu tenho com o Grande Conflito. Há algum tempo atrás, eu era um jovem e frequentava então uma outra denominação. Estava meio desorientado, querendo então descobrir as coisas concernente à palavra de Deus. E então uma irmã minha, que trabalhava em um projeto de alfabetização lá no Alagados, ela chegou em casa com o livro Grande Conflito. E ela então falou que tinha alguns alunos, ou uma aluna, não me lembro bem agora, que fornecia essas revistas, essas literaturas para ela, e que era interessante a religião deles, porque a religião deles descansava no dia de sábado. E por isso seria muito interessante para mim também ter uma religião para eu descansar, ficar sem fazer nada no dia do sábado. Ela falou assim, no sentido de brincadeira, no sentido de piada. E aquilo assim, quando eu ouvi aquelas palavras, não me interessei logo. Mas meus pais, que eram muito católicos, eles resolveram então ler o livro. E é interessante que eles chegavam no quarto deles e toda noite, assim umas 10 horas da noite, meu pai e a minha mãe, né, que descansam hoje no Senhor, leram o livro Grande Conflito. E eles iam lendo partes e partes do livro Grande Conflito. Até que chegou em uma parte muito especial que falava de um pintor medieval que então havia pintado 2 quadros. Um quadro era de então Jesus Cristo montado então no jumentinho junto com seus discípulos entrando em Jerusalém. No outro quadro, o Papa numa grande carruagem com seus cavalos brancos entrando com toda a pompa. Então, aquelas imagens falavam por si só. Na realidade, mostrava a grande pompa, o grande orgulho de um líder religioso em relação ao seu maior líder de todos os tempos, o fundador de todos os tempos, que era Jesus. Havia uma comparação inequívoca entre o Papa e Cristo apresentados naquela imagem. Por essa razão, meus pais, que eram bastante católicos, quando realmente leram essa passagem, eles ficaram assim um pouco sem entender, um pouco confusos, e acharam que aquilo era meio ofensivo para o que eles acreditavam e deixaram de ler o livro. Bem, eu como estava começando a ser adepto do protestantismo, achei que aquele livro deveria ser algo interessante para mim. E então passei a ler aquele livro. Passei a ler e era interessante porque eu ainda era bastante jovem e eu tinha bastante tempo, naquela época eu não estava trabalhando, e eu tinha a oportunidade de ler esse livro em vários lugares, e eu procurava um lugar mais tranquilo para ler, e comecei a ler, e então comecei a fazer comparações entre aquilo que o livro dizia, entre aquilo que a história dizia, e entre aquilo que a Bíblia dizia. E isso foi tão grande que foi necessário que eu pegasse várias versões de Bíblia e começasse a comparar com aquilo que o livro dizia. E, para minha surpresa, o livro estava certo. Também foi necessário fazer uma pesquisa em biblioteca, e eu fiz pesquisas sobre datas, eu fiz pesquisas de fontes históricas, e realmente cheguei a uma conclusão de que o livro estava certo. Isso me levou então a querer conhecer melhor a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Me levou então a querer conhecer melhor essa igreja. E por essa razão, eu fui, sem mesmo ser convidado, a um culto na Igreja Adventista em um domingo à noite. É interessante que a igreja ficava muito próximo da minha casa. Eu lembro que na época eu morava em Mussurunga, um bairro de Salvador. E então a igreja ficava bem próxima, eu morava no Caminho 15 e no
na saída do caminho 15, no estacionamento, estava ali então a Igreja Adventista, onde está até hoje. E eu tive a oportunidade então de ouvir a mensagem naquele dia, achei um culto bem diferente, fiquei interessado, voltei outras vezes, voltei um sábado e tive a oportunidade de uma certa feita alguém perguntar de que igreja eu pertencia. Então eu disse na época de que igreja eu pertencia. Voltei no sábado seguinte e me perguntaram a que igreja eu pertencia novamente e então me apresentaram ali, né, obviamente como visitante, e eu então disse, olha, agora eu resolvi que vou ficar nesta igreja. E então, a partir deste momento, eu fiquei na Igreja Adventista. O livro O Grande Conflito foi o meu primeiro e, por assim dizer, o mais profundo estudo da Bíblia. Porque esse livro tem diversas passagens bíblicas, tem diversas orientações da Bíblia e também tem citações de fontes históricas que mostram então a realidade de tudo que ele apresenta. Para mim, foi uma grande bênção. Por meio desse livro, eu me tornei uma adventista do sétimo dia. Depois, então, eu conheci aquela que seria minha esposa e ela também se tornou adventista do sétimo dia. Os meus filhos também são adventistas do sétimo dia. Uma irmã minha, chamada Fátima, aceitou também a mensagem, depois então de ter estudado a Bíblia e se tornou também adventista. Meus pais, anos depois, também aceitaram a fé adventista e morreram na fé adventista. Por isso eu sou muito grato à literatura muito maravilhosa que eu encontrei então nesse compêndio. Eu sou muito grato àquilo que Deus, por meio do Espírito Santo, inspirou essa serva de Deus para escrever e mostrar para mim a importância de conhecer melhor a Bíblia e de conhecer melhor a história e tomar uma decisão do lado certo. Por isso, eu agradeço muito e vou fazer parte dessa campanha. Que Deus te abençoe, porque eu já tive essa oportunidade de lê-lo e esse livro foi, de fato, uma ponte para me trazer para a mensagem do terceiro anjo. E poderá também ser uma ponte para você. Que Deus te abençoe ricamente.